trabalhador foi contratado para arar a terra do vizinho. Ele então começa num certo dia e ele arava com aquele arado de bois, aquele arado antigo. A terra era pedregosa, mas depois de mais de um dia de serviço, um dia longo, um dia duro de trabalho braçal, no outro dia pela manhã ele está arando a terra e os bois começam a dar uns puxões teimosos. Ele pensou que se tratava de uma pedra grande, uma pedra maior, mas não, o arado não passava. O camponês então ele manobra o arado para ir mais fundo assim, arrancar a pedra, mas ele não consegue. Os bois puxam e se ouve um barulho irritante de metal. Ele ficou todo curioso, ele empurra o arado para o lado e com as próprias mãos, furiosamente, ele começa a atirar terra para todos os lados. E ele então percebe uma alça de metal. Ele fica curioso e por fim esse camponês percebe que ele precisa tirar aquilo da terra e ele puxa com força a alça, é um baú, e fica assustado com aquela descoberta. O baú está cheio até a tampa de moedas, de joias, de prata, de ouro, e lá está ele no meio do campo, no lado do arado de bois, uma terra que não é dele, mas ele está diante de um tesouro, joias valiosas, preciosas, provavelmente espólio de guerras anteriores, e ele fica pensativo: o que é que eu vou fazer com isso? Ele remexe aquele tesouro, ele deixa escorrer diante dos dedos as moedas, os brincos raros, as correntes cintilantes. Naquele momento ele passa a ficar desconfiado, ele olha ao seu redor, ele pensa que pode estar sendo vigiado, observado, que aquilo pode ser roubado. Mas ele está sozinho, e satisfeito por ele estar sozinho, ele coloca o baú de volta e vai longe e busca uma pedra, a maior que ele pode carregar. Ele vem rolando a pedra e ali ele demarca que naquele lugar há algo extremamente valioso. Então ele tem um único pensamento: o que é que eu vou fazer? Se eu falar para o dono das terras, o dono das terras vai confiscar esse tesouro, mas esse tesouro precisa ser meu. E ele então tem um plano. Como ele é diarista, como ele é alguém que trabalha por dia, é impossível para ele se apossar daquele tesouro enterrado. Onde é que ele vai conseguir dinheiro para comprar aquele tesouro? Mas ele pensa: eu vou vender as minhas coisas, os meus bens, a minha casinha, a minha junta de bois. E ele então vai, vende tudo o que ele tem. E ele chega para os parentes e diz: olha, encontrei algo muito valioso, por favor, me empreste o que você tem. E ele conseguiu um empréstimo com todos os seus parentes. E ele volta e oferece mais do que valiam as terras. O proprietário, sem saber de nada, vende as terras. O proprietário está feliz com o preço extravagante que ele conseguiu. Ele conseguiu mais que o dobro do que valiam as terras pedregosas e meio montanhosas. Mas o comprador está contente. A esposa do novo proprietário está furiosa. Seus filhos estão inconsoláveis, afinal compraram uma fração de terras pedregosas que não valem muito por mais de o dobro do valor. Os amigos, quando souberam que era para comprar aquela terra, também ficaram todos irritados. Mas o que é que ele vai fazer com aquele moro pedregoso? Ele ficou maluco, mas ao mesmo tempo eles não compreendem a sua firmeza, a firmeza com que ele comprou aquelas terras.
E o camponês, então, ele permaneceu calmo, tranquilo, sereno, alegre, diante de todas aquelas críticas. E ele sabe que ele fez um negócio extraordinário e lucrativo. E ele vai se alegrar muito com os resultados. Então, o tesouro que aparentemente tinha sido enterrado antes da última guerra e cujo dono não tinha sobrevivido, equivalia a 100 vezes mais o preço que ele havia pago pelas terras. Ele quita suas dívidas, ele constrói o equivalente a uma mansão à beira da praia, naquele pedaço de terra. Ele quita todas as dívidas, e o humilde camponês é agora um homem rico e invejado por todos os seus parentes, por todos os seus amigos e inclusive pelo antigo proprietário daquelas terras. Ele está rico e ele vai viver tranquilo pelo resto da sua vida. O reino de Deus, ele é semelhante a um tesouro escondido no campo, diz Jesus, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, ele vai e vende toda a sua propriedade pequena, volta e ele então compra aquele campo. Ali há um tesouro. Nada mais do que ele tem interessa. Ele quer aquele tesouro. Então essa parábola de Jesus, ela focaliza a alegre descoberta do reino de Deus. O ser humano vive triste, cabisbaixo, vive pobre interiormente, mas de repente ele é encontrado por Deus. Nós fomos encontrados no nosso batismo. Tem gente que é encontrado mais tarde. Tem gente que mesmo batizado desviou-se, viveu num mundo perdido de miséria, de pobreza, de dor, de doenças, de incertezas. Agora, um dia, ele é encontrado por Deus. E quando essa alegria toma conta de um ser humano, ela arrebata ele, ela penetra lá no íntimo dele, ela começa a controlar a sua mente. Tudo mais parece inútil se comparado ao valor extraordinário que é ser encontrado por Deus, ser achado por Ele, fazer parte da família dele. Então, quando o ser humano descobre esse tesouro enterrado, ele abre mão de tudo o que tem, ou ele precisa abrir mão de tudo o que tem. Assim é o reino de Deus. O efeito da boa notícia, ela é irresistível. Você precisa contar para os outros, porque o teu coração está alegre, está cheio de felicidade. Quando o ser humano é encontrado por Deus, isso muda completamente a direção de vida da pessoa e produz o mais sincero sacrifício. Porém, uma coisa é descobrir o tesouro e outra bem diferente é adquirir, comprar ele, querer ele para si, fazer este sacrifício de comprá-lo. Quantos seres humanos têm na igreja cristã o maior tesouro e ele nem está escondido e nem enterrado, mas eles estão em casa apáticos, cansados, cheios de desculpa. Ele é gratuito, ele te dá a maior de todas as riquezas, ele te dá o céu, ele te tira todas as preocupações, a palavra de Deus te tira todas as dúvidas. Então a nossa vida se torna muito pequena devido à fascinação das quinquilharias, dos nossos troféus desse mundo. Sim, nós estamos cheios de troféus que são do mundo, troféus de cursos, troféus de especialização, troféus, eles não são comparáveis ao que Deus tem para nos dar. Nesse mundo nós temos prazeres, poder, prestígio, fanatismos, indiferenças, vícios ou preguiças. Isso faz com que a nossa capacidade de ser afetados por Cristo fique diminuída, porque esses nossos troféus, pequenos troféus do dia a dia, eles podem nos cegar. Mas o tesouro verdadeiro, o melhor troféu, a melhor copa, nós temos na palavra de Deus. Engraçado que nas primeiras parábolas que Jesus contou,
nós observamos que Jesus falou da semente do semeador. Na semana passada nós falamos isso. A semente é a palavra de Deus, o semeador é Cristo. E aqueles que antes e após ele semearam e semeiam a palavra de Deus. Então as parábolas falam de ministério, o mistério do reino de Deus. E reino, inclusive, o de Deus é composto por pessoas, é composto por nós. E na palavra registrada nessa leitura de hoje, nós vemos a exposição de Jesus sobre como as pessoas encontram e apreciam o tesouro que é o reino de Deus. Notem que nós temos ali o tesouro escondido. Há uma pessoa que, arando a terra, ela acha, ela não está procurando, ao passo que a pérola é de um comerciante que anda procurando pérolas finas, diz Jesus. O tesouro pode ser encontrado ou ele encontra você. A palavra de Deus, ela é fascinante. Há aqueles que a buscam, mas há aqueles que são buscados por ela. E a gente sempre diz, ou no amor ou na dor. Ou você entra em pé na igreja, ou você entra deitado na igreja. Agora não é mais igreja. A igreja se torna a casa mortuária. Você escolhe ou estar em pé na igreja ou estará deitado na casa mortuária. Deus procura, Deus põe a palavra à nossa frente, Deus põe a igreja à nossa frente, Deus põe os inúmeros endereços na internet de igrejas com seus horários de culto. É tudo tão bom, é tudo tão prático. Mas há aqueles que procuram e não encontram, porque não têm a decisão de realmente encontrar. Então Jesus, nos seus ensinamentos, ele usava certas didáticas. Ele fala em parábolas, ele fala em comparações. E ele fala também da rede, que o reino dos céus é ainda como uma rede que é jogada no lago, ela apanha peixes de todos os tipos. Deus lança suas redes pela internet, pelo rádio, pela televisão. A gente sabe que o peixe lá na lagoa, ele não quer ser apanhado, porque se ele for apanhado, ele será morto. É claro que isso aqui é uma parábola. A parábola não é uma comparação perfeita, mas como é bom nós sermos apanhados pela rede de Deus. Então Jesus usa esses ensinamentos. E relatos de tesouros escondidos eram comuns e bastante conhecidos na época. E os textos bíblicos não podem ser retirados dos seus contextos. Há sim um tesouro a ser encontrado. Esse tesouro vale como ouro e é a palavra de Deus, é o reino dos céus. Então uma parte era usada no dia a dia e outra parte, então, Jesus tinha como a sua história de vida. Então o fato de alguém achar um tesouro escondido ilustra o mistério do reino de Deus. Muitos procuram e não acham, e para muitos está diante dos seus olhos, mas eles não entendem, porque o crer é obra de Deus. Para nós apenas resta o negar, o renegar, o se afastar. Então, mesmo que o objetivo do ensinamento de Jesus nestas parábolas seja único, há uma diferença que nós precisamos observar. Na parábola do tesouro escondido é dito que o homem achou sem procurar, foi por acaso. Mas na parábola das pérolas, o homem estava procurando e também, por acaso, ele encontra uma pérola muito preciosa, entre outras. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Essa é promessa para todo aquele que procura, acha. Quem busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Então a pessoa está vivendo a sua vida normalmente e de repente ela encontra nesse seu viver diário as coisas de Deus, a palavra de Deus, que promete o reino dos céus. E isso muda a sua vida de tristeza para alegria. E Lutero falou para nós que isso é obra de Deus quando ele nos modifica. Como é que ele disse? Nós decoramos, né? Creio que por minha própria razão
ou força, eu não posso crer em Jesus, o meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, ou seja, Ele jogou nos meus pés aquele baú cheio de riquezas, que é o reino dos céus. E a gente viu no Apocalipse 21 que o céu tem muita, muita riqueza, tem tanta riqueza que os reis da terra irão entregar as suas riquezas. Vai ter tanta riqueza no céu, que toda a riqueza que eles tiveram na terra, eles vão entregar e dizer, olha, nada mais preciso, nada mais basta para mim do que estar diante do Criador do céu e da terra. Então um homem está procurando pérolas, está buscando uma satisfação pessoal, sendo essas a riqueza. As duas parábolas apresentam que inesperadamente ambos são confrontados com a palavra de Deus. A palavra do Evangelho, eles são chamados à fé. E pelo Evangelho eles reconhecem a graça de Deus. Cristo é o maior tesouro. Nós estamos diante dele, temos oportunidade sempre de estarmos diante desse tesouro. E cada um de nós vai levar para casa esse tesouro hoje. Sabe aonde? Aqui dentro. O tesouro verdadeiro se guarda no coração. Ele não se guarda em bancos, ele não se guarda em cofres. O tesouro verdadeiro é a palavra de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Então, nós temos também a parábola do pescador. Ele lança sua rede, ele seleciona os peixes, ficando com os bons e jogando fora os maus. Há 2 semanas nós meditamos sobre a plantação, e no meio do trigo também nascia o joio. O empregado disse, patrão, quer que nós arranquemos o joio logo quando ele apareceu. E o patrão disse, não, espere até amadurecer, porque senão vocês vão arrancar o trigo bom. A característica do joio é que quando nasce, ela é exatamente igual ao trigo. E se você for arrancar, você vai arrancar muito trigo. Então deixe as coisas acontecerem. E ele fala isso dentro do reino de Deus. O reino de Deus é a igreja. Infelizmente na igreja também pode existir joio. Ah, vamos barrá-los, vamos expulsá-los. Não. Muita gente é machucada. Deixa. Continue a pregar a palavra. No final dos tempos, o próprio Cristo fará a colheita. E como diz Mateus 24, ele vai pôr o trigo à direita, o joio à esquerda. E vai separá-los e queimá-los. Então esta parábola de Jesus é para a sua igreja neste mundo. A palavra é lançada constantemente. E sendo lançada a todos, muitos a ouvem. E entre estes muitos, aos fiéis, aos hipócritas, o trigo e o joio. Aos verdadeiramente confessionais, que confessam a sua fé em Jesus, e aos que mesmo numa igreja verdadeiramente não creem, os que vêm pela amizade, os que vêm pelo grupo, embora isso seja importante, mas não é só isso. Você vem porque Cristo mudou o seu viver. Então, essa parábola, ela é bem semelhante ao trigo e o joio, porém são peixes bons e os peixes podres. Os podres são apartados e lançados fora. Então podemos até se fingir de trigo, ou seja, queremos ser um peixe bom no aquário de Deus. Mas ao dono, aquele que nos chamou pelo Evangelho, a esse não tem como enganar. Por isso a separação vai ser feita no dia do juízo. Então desde o batismo nós somos acolhidos, somos integrados no reino de Deus. Cristo e seu reino é o nosso maior tesouro. E nós permanecemos fiéis até a morte. Nós temos exemplos, na semana passada nós citamos os exemplos que se foram, os exemplos de fé, a alegria de cada um ao receber a visita do pastor. O Edílio, tanto Edílio como o meu pai, teve a oportunidade de horas antes receber o pastor lá de Birubá.
Eu estava junto, o pastor disse: então, seu Nelson, o senhor crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Ele disse: sim. E agora, com isso então, você pretende adquirir o céu? E ele disse: se não tem outro jeito. E logo depois ele fechou os olhos. O desejo era de permanecer aqui, que é bom, todos nós gostamos, mas se não tem outro jeito, nós vamos para um lugar ainda melhor. Poderia demorar mais um pouco, sim. O cristão, como eu sempre digo, está diante de duas possibilidades muito boas: permanecer aqui, já estando no céu pela fé em Cristo, ou então partir e estar com Cristo. O que diz o apóstolo Paulo é infinitamente melhor. Que nós sejamos encontrados nesses exemplos de fé, assim como o Edílio, assim como o meu pai. Que nós possamos olhar cada vez mais para a sua palavra, que nós saibamos valorizar esse tesouro e que nós sejamos assim como um pai de família, ou seja, que apresentemos ao mundo que em Cristo nós somos afortunados e que desta fortuna enriquecemos todos. Que Deus abençoe essas palavras no coração de cada um de nós. Amém. Amém.